Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença de Marcos Inocêncio e vamos falar sobre o executivo da empresa familiar. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você veio de longe, Alphaville. O nosso tema vai ser executivo da empresa familiar. Mas antes, se apresente ali para o nosso assinante, você e a sua empresa, fazendo um favor. Primeiramente, obrigado, Rica, pelo convite, de poder estar aqui com você. É um prazer. E falando de mim, sou Marcos Inocêncio, eu comecei minha carreira em grandes multinacionais, em grandes nomes mundiais, mas há 18 anos acabei fazendo a opção por trabalhar em empresas familiares e tenho... Grande opção! E tenho trabalhado em empresas familiares todo esse tempo. É lógico que são culturas diferentes, são coisas diferentes. Tenho trabalhado na iPharma. A iPharma é uma empresa de assistência farmacêutica que presta serviços de assistência farmacêutica, de gestão de pacientes crônicos, administra assistência, né, de saúde. E assim a gente tem desenvolvido os trabalhos dentro dessa companhia. Quando a gente vai com a carteirinha do Seguro-Saúde, parece lá a iPharma que você dá. E na farmácia, com certeza, esse é o nosso objetivo, estar presente para prover acesso à assistência farmacêutica. Então, a sua carteirinha na farmácia é o objetivo nosso. Maravilha. Marcos, vamos lá. Você é um executivo, um grande executivo, não se discute, mas na empresa familiar o executivo é enxergado de uma outra forma. Você sabe disso. Como é que é a entrada de um executivo de fora, que não conhece a família, veio de fora, de grandes multinacionais, com uma estrutura totalmente diferente, né? E de repente você entra numa empresa familiar. Conta um pouquinho dessa trajetória na iPharma, vamos falar dela. Como é que é a posição da família até conquistar isso daí? Olha, Rica, é lógico que é diferente, né? Como eu já mencionei no começo, você começa em empresas grandes, aquele profissionalismo existente. Que é o que a gente sonha, sempre na multinacional. Sempre na multinacional, mas as pessoas não sabem o que também é uma empresa familiar, a maioria delas. Sim. Na verdade, as universidades não preparam os funcionários para trabalhar em empresa familiar. Não. Na verdade, infelizmente. A empresa familiar trabalha os familiares, e assim é dado os exemplos. A universidade te ensina a trabalhar nas empresas grandes, os exemplos. Sempre. Então, o próprio executivo ele não é preparado para uma empresa familiar, desde a sua origem, né? Agora, a empresa familiar ela é diferente. Ela é uma empresa como qualquer empresa, né? Uma organização como qualquer outra. Porém, a empresa familiar ela tem um histórico de família, investidores familiares. A iPharma, por exemplo, tem 3 ou 4 famílias envolvidas nesse contexto, tem familiar como presidente. Então, quando você chega, você é um estranho, né? É lógico que eles te contrataram, eles confiam em você, acreditam na sua competência, né? Você foi avaliado, passou por todo um processo, você tem tudo isso. Porém, você assim, é a família convivendo, filhos, parentes, todo mundo junto, e chega você ali, quem é esse cara? Você é um cara com competência, mas não necessariamente de confiança. E você vai ocupar o cargo que eu queria amanhã. Por exemplo. Então, é um processo de conquista, né? Então, além de você exercer suas competências no dia a dia, né, todo o fundamento que você tem como executivo, você tem um processo de conquista da família, dos executivos presentes no dia a dia. Isso é interessante, porque você vive muito próximo às decisões, coisa que não acontece nas multinacionais. Sim. Você recebe pronto para executar. Usualmente são protocolos, né? São processos que vêm pronto das matrizes. Sim. E a gente executa. Neste caso, não. Neste caso, a iPharma, por exemplo, quando eu comecei, era praticamente uma startup. Então, imagina que, além da família, você tem que construir tudo. Então, eu particularmente vejo que é muito gratificante você estar perto da decisão. É lógico que pós-conquistado, né? Sim, esse processo. Não é. Se fosse fácil assim, estava bom. É muito gratificante você ter essa visão holística, essa visão do todo, porque você é a matriz, né? Você está dentro daquela matriz que a gente, na multinacional, fala lá fora. Olha a matriz, né, o que vem da matriz, quem é o fulano, o ciclano, vai chegar a ordem. Então, você está nesse núcleo. Então, isso é muito interessante, é muito bom, muito gratificante. Então, você está perto do decisor, você ter a influência no decisor, você poder conduzir as coisas, implantar efetivamente, é de fato muito gratificante. Particularmente, muito mais gratificante do que eu encontrei nas multinacionais. Eu acho que na multinacional a gente acaba virando um número, né?
Mais um. E na empresa familiar você faz parte da decisão, enxergo eu, né? Tem os prós e os contras. Como tudo. Como tudo, não tem jeito. Mas eu acho que na empresa familiar o a favor é muito mais do que os contras. Se você consegue conquistar, que não é fácil, você deve saber disso melhor, conquistar a confiança, entender a cultura da empresa, que é a coisa mais difícil, que muitas vezes são empresas, não sei, eu estou dando um exemplo até pegar a sua opinião, que é uma cultura paternalista. Totalmente. Né? Que vem e de repente você está acostumado, o cara pega e fala, vem cá você, que é meu amigo, põe aqui, de repente você está vendo, esse cara não é o profissional para assumir, mas às vezes você tem que engolir. Então, quer dizer, eu acho que esse é o grande diferencial de um executivo na empresa familiar, é a desmistificação dos cargos e tentar desmistificar o paternalismo do dono, o que é difícil, né? Óbvio, né? O paternalismo, ele tem prós e contras, como você disse, mas o paternalismo também tem um lado bom. Porque a partir do momento que você ganha confiança da família, esse paternalismo te coloca como membro da família, né? Também isso é verdade. Então, se você ganhou a confiança, você é minha família. Então, existe aquele cuidado com o colaborador, seja executivo ou não, né, debaixo da asa, vamos dizer Isso assim. a empresa familiar tem de bom. Muito mais. Você não vê isso numa empresa multinacional. Não. Então, eu vejo casos de que a família gosta, então, de fato, cuida. Né? Eu acho que a palavra cuidar é o melhor a gente pode ver aqui. Eu vejo muito cuidar em multinacional, mas vou dizer até que é meio que um neo-taylorismo. A gente vê aquele lado de precisa cuidar porque ele precisa trabalhar, né? E aí eu vejo esse cuidado, de fato, com o bem-estar do colaborador, daqueles que eles abraçam como família. Então eu vejo isso com muito bons olhos. E a gente acaba adquirindo o mesmo conceito, né? Você vai convivendo, faz parte de uma cultura, você foi aceito, você está dentro, e aí você também passa a cuidar, no exemplo que eu estou dando, entre outras coisas, né? Agora, uma empresa familiar normalmente procura um executivo para fundamentos, né, para competências, porque a família, principalmente se for no começo, como eu disse, uma startup, eles são muito práticos, muito bons, são bons em negócios. Eu acho que tem uma coisa da empresa familiar, não sei se você concorda ou não, é um feeling muito grande. Eles são contra papel, contra relatório, falam, não, vamos fazer assim. E de repente, startup, de repente a empresa cresceu demais e ele tem que se ver envolvido no papel, aí eu acho que isso vira, que talvez aí o executivo entra para dar esse suporte, não sei se é mais ou menos isso que aconteceu com você. É o que eles buscam. Buscam porque, eu acho que o exemplo é perfeito, precisa formalizar, precisa estruturar, precisa trazer fundamento teórico para tudo isso, precisa justificar, precisa reportar. Então a gente tem que entrar com esse pedido. Às vezes é lógico, eles não são exatamente conhecedores. O milagre não existe. E nem precisa. São grandes vencedores, são pessoas, como se diz, em feeling, né, que sabem fazer negócio, sabem ganhar dinheiro. Por isso é que eles estão lá com sucessões atrás de sucessões. Mas alguém tem que vir fazer o trabalho. Que eles não gostam, eu diria. Que eles não gostam. Não sabem porque não gostam, antes de mais mas é verdade. Mas eu acho que é isso, porque essa estrutura do que começou, quando você começa uma empresa, é você, eu e você, a gente se entende, faz do nosso jeito, é uma confiança. Quando entram nossos filhos, as coisas não funcionam assim, porque eu escolhi a sociedade. Então, se eu não tiver um interlocutor, que é o executivo, enxergo eu assim, para essa preparação, eu vou ter problema aqui com o meu filho, porque eu sou pai, sou tio e sou padrinho, seja de onde for. E acho que o executivo também vem para isso, para poder, não vou dizer ensinar, mas mediar esse processo para a entrada da transição. Isso. Acho palavra essa. É uma palavra. Existe transição. As empresas familiares têm a preocupação de sucessão muito grande. Sim. Então, ainda bem. Tem essa transição que precisa ser feita, e as pessoas, normalmente os que iniciaram o negócio, né, eles têm essa preocupação, como você diz, da transição, e querem alguém que suporte os filhos, sim. Porque os filhos, lógico, são filhos mais ou menos competentes, mas não são eles. Não, e outra coisa, os filhos são muito bem formados. Sem nenhuma dúvida. Falam 650 idiomas. Sem nenhuma dúvida. Mas às vezes conhecem muito pouco o negócio, que é o principal. Nem sempre eles estão tão integrados ao negócio. E aí tem o lado cultural do negócio, né? Lógico que você muda de cultura, existe uma cultura. Normalmente uma companhia é reflexo do perfil do presidente, né? Ou do dono, né? Do empreendedor. Então existe uma cultura familiar que você tem que se encaixar, e quando tem essa transição,
ela é difícil, porque como você mesmo disse, o filho tem uma formação, nem sempre está transformado, mas ele tem um perfil um pouco diferente. Ele não é exatamente igual era o pai. Né? Nem vai ser. Seja por evolução ou não. Mas esse é o grande problema. Às vezes os pais acham que os filhos têm que ser igual a gente. E não são. Quem dera que fosse verdade, né? Então, então, na sucessão, a empresa tem uma certa mudança de cultura, que os próprios colaboradores têm que se integrar, né? Têm que fazer parte de tudo isso, e a transição é extremamente importante. Eu acho que a cultura da empresa, ela vai mudando, porque a cultura inicial talvez seja mais paternalista, vamos falar assim. A cultura da segunda e terceira geração é uma coisa mais profissional, né? Aqui é isso, funciona assim, como eles aprenderam na universidade, estudaram fora, fizeram um monte de coisa, talvez seja uma coisa. E qual foi a parte que você sentiu maior dificuldade, isso é uma pergunta safada que eu vou fazer, que você sentiu no processo, nesse processo ao longo desses anos? Eu sei que você tem confiança em todo mundo, tá tudo certo, mas onde você sentiu mais dificuldade? Que você falou, acho que aqui não vai dar certo. Olha, a maior dificuldade foi no começo, né? Porque é de uma cultura diferente. Eu que só vinha de mundo nacional. Então, as práticas... Com protocolo, com isso, com aquilo, segue o manual aqui, ponto 1, ponto 2. As práticas são diferentes, né? Então, um exemplo dessa dificuldade é porque a gente estrutura toda a nossa base de reporte, de análise, de indicadores, em cima de números baseados em competência. Né? E aí, o empreendedor, normalmente, assim, competência, o que é isso? Eu quero caixa. Eu quero dinheiro. Dinheiro na conta. Eu quero dinheiro na conta. O que vale para ele é dinheiro na conta. Sobrou. Eu não quero valor econômico, eu quero valor financeiro. Então, e é lógico que isso é importante, sem nenhum questionamento, mas é uma cultura diferente. Então, você chega com uma cultura que você, né, percorreu ao longo do tempo, e chega a você ter uma mudança. Eu preciso de dinheiro. Então esse início, essa cultura, até você pegar o jeito e aceitar, né? Porque tem muita gente que não aceita. Então, a gente chega e fala, não, peraí, o que é esse cara aqui, né? E esse cara aqui, às vezes questionado como fundamento, são excelentes empreendedores, ganhadores de dinheiro, fazedores de negócio. Se não fosse, não estaria de pé. São pessoas que movimentam esse país. E muitos deles com intuição muito forte. Eu acho que isso é a intuição, eu acho que é a principal característica do empreendedor familiar. E eu enxergo isso porque eu perguntei, pesquisei, mas todos eles me dizem a mesma coisa, parece que todos falam a mesma coisa. A minha intuição foi por necessidade de sobrevivência. É mesmo? Porque eles falam assim, não é que eu sou bom, eu fui fazendo porque eu precisava pôr comida em casa, sustentar meus filhos e precisava ir fazendo. Então eu tinha uma coisa, eu ia na intuição. No começo eu perguntava... Talvez não seja, pode até ser. No começo eu me perguntava, eu falava, será que isso foi planejado ou foi indo e deu certo? Não, foi indo e deu certo. Eu falava, meu Deus, como é que isso deu certo? Mas se você planejasse, não tinha feito. Talvez, eu não sei lá, não sei se eu consigo afirmar isso ainda, mas foi a pergunta que eu tinha no começo. Mas eu acho que esses caras pensam ou eles fazem e acontece e dá certo? Eu acho que é ir fazendo. Porque se colocar fundamento, não necessariamente aquilo daria certo. Daria certo, mas eles fazem dar certo. É interessante. Marcos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu falei que era rápido. Estou te entregando um livro aqui. Que honra. Para você. Quero te agradecer de coração por você ter vindo de Alphaville. Meu grande amigo Marcos, corintiano. Fazer o quê? Mas faz parte do negócio. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Se eu quiser ser executivo de uma empresa familiar, um tópicozinho principal. Acho que você tem que estar aberto às novas culturas, novas experiências, novos modelos de negócio. Você estando aberto e está aberto para entender o que acontece do outro lado, tenho certeza que vai ser muito mais gratificante do que se você não está numa empresa familiar, será. Não tem nenhuma dúvida disso. Marcos, de coração, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, pela atenção. Se você quer ver este e outros programas, entre no nosso site. Até a próxima, muito obrigado.